Estamos de volta, então, ao nosso programa à Mesa com o Pai. Nosso terceiro bloco de reflexão da palavra. E você sabe, tem live no Facebook. Pode ir lá para a página Karen à Mesa com o Pai para acompanhar a nossa reflexão da palavra. Lembrando para vocês que estão chegando agora, então, hoje, dia 29 de fevereiro, né? Temos já uma boa etapa da nossa leitura bíblica concluída. Com alegria concluídos 6 livros, 181 capítulos, mais de 5.000 versículos lidos. Puxa, gente, que vitória! Mais de 16 horas de leitura, né? Então, que você siga firme aí com a gente nessa empreitada, certo? Lá pelo YouTube, no Karen à Mesa com o Pai. E agora, a nossa reflexão. Se tiver assim uns cortes para beber água, para tossir ou coisa semelhante, vocês já sabem, né? Que essa vozinha de taquara rachada denuncia que eu estou aqui em recuperação. Mas diz a palavra que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Respirando eu tô, então que eu possa louvar ao Senhor aqui sem desistir, falando da palavra dele. E conforme tá aí na nossa tarja de hoje, né, o tema da nossa ministração é não dê valor às ninharias. E esse lema, né, vamos dizer assim, esse dito, ele fez parte de um curso que eu participei. Inclusive, normalmente a pessoa que ministrou esse curso para nós em Marília, para mim e para o Leandro, ela é uma amiga nossa, é a Sônia Santos, e ela sempre dá uma passadinha aqui na live assistindo e comentando aqui a nossa programação, né? E quando eu ouvi essa frase, não dê valor às ninharias, sabe, foi tão importante. A gente se pega com tanta bobeira, tanta coisinha miúda, sabe? Que acaba ocupando na nossa vida um espaço grande e desnecessário, sabe? Vai acumulando bobeirinhas, né? E aí essa reflexão de hoje vem trazendo um pouquinho disso, né? O quanto nós temos nos importado com problemas pequenos. O quanto a gente tem gasto da nossa energia, da nossa dedicação em coisas que não nos levam a lugar nenhum, que não nos favorece um crescimento nem emocional, nem espiritual, né? Então, são tantas coisas, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, assim, eu não quero ir em tal lugar porque eu não tenho uma roupa nova. Não tenho o que vestir. Gente, eu acho que 100% das mulheres já usaram essa frase com a porta do guarda-roupa aberta e o guarda-roupa cheio, né? Mas já falaram essa bobagem de eu não tenho o que vestir, olhando pro guarda-roupa cheio. Acho que 100% das mulheres. Se alguma mulher nunca fez isso, por favor, comenta na live, porque eu quero te conhecer. Eu e a Cleide, né? Eu e a Cleide, nós queremos conhecer você, tá? Se você é uma mulher que nunca disse, não tenho nada pra vestir, você conta pra nós que segredo é esse de nunca usar essa frase, porque a gente já fez muito isso. Faz ainda, né? Outra coisa que a gente tem mania boba, assim, eu não vou não, lá é tão chique, sabe? E vai se diminuindo, vai se menosprezando, lá é tão chique. Uma outra coisa que normalmente a gente faz fiquei com uma vergonha, o meu filho ficou correndo, pulando, brincando lá, todo mundo reparou. Fiquei com uma vergonha.
E eu agora vou dar exemplos pessoais. Ai, que vergonha, meu marido fala alto em público, fala muito alto, fica conversando alto. Assobia na hora que tá todo mundo quieto, totalmente fora de contexto, começa a assobiar. Então, assim, a gente torna muito grande umas coisinhas muito bobas, né? Ai, esse meu cabelo. Ai, meu cabelo, reclama do cabelo. Se é crespo, reclama porque é crespo. Se é liso, reclama porque é liso, né? Até engraçado, ontem conversando com a Ellen, ela falou assim: ai, preciso fazer escova porque o meu cabelo tá bandido demais. Se não tá preso, tá armado. Então, acho o cabelo bandido. Enfim, gente, é muita coisa. Ai, fui em tal lugar, a pessoa que tava me recebendo ofereceu café. Meu filho falou: ai, não gosto de café, quero suco. Que vergonha, né? E aí briga com a criança, faz aquele trupé, aquele pampeiro todo, por causa de umas coisinhas tão desnecessárias, né? E, enfim, até coloquei um exemplo aqui na lista. Tropecei na frente da lotérica. Ai, que vergonha. Todo mundo olhou. Viu, o que que tem? Tropeçou, já passou, dá uns passos mais largos aí, dá risada e pronto. Então, às vezes, essas coisas pequenas mexem muito com a estima das pessoas e vai gerando uma capacidade de reclamar de tudo, de ver o lado ruim de tudo, né? E quando você vai ver, é só ninharia. E hoje em dia, tem ninharia acabando com o casamento, tem ninharia acabando com o relacionamento dos pais e dos filhos, né? Tem ninharia ocupando espaço demais nos relacionamentos. Então, a gente precisa perceber que nem sempre o nosso conceito está adequado. Aquilo que você acha, ai, uma vergonha, ai, não vou porque é vergonha. De repente, é só a sua insatisfação, não é vergonha nenhuma. De repente, é só o seu foco, a sua maneira de perceber as coisas que não está bem alinhado. Para Deus, tem outras coisas que são mais importantes. Outras coisas são, de fato, uma vergonha, né? Inclusive, era um texto que eu ia trazer, mas no fim acabou mudando. Em Lucas 13, os fariseus começam a criticar Jesus porque ele curou uma pessoa no sábado. E aí Jesus responde para eles: engraçado, você tem lá o seu gado. No sábado você não solta o gado para beber água? Então, essa pessoa estava presa. E eu também soltei, eu também libertei. E aí o texto diz, né, Lucas 13:17, que aqueles homens ficaram envergonhados disso que Jesus falou. Então a falta de misericórdia é uma vergonha. A falta de compaixão pelos outros é uma vergonha. Deus não considera a situação do cabelo uma vergonha, a bagunça da criança uma vergonha, o tom de voz do marido no lugar público uma vergonha, a roupa nova ou velha. Essas coisas para Deus não é parâmetro. Vergonha para Deus, é falta de misericórdia, falta de compaixão. Isso sim é uma vergonha. Depois, em Lucas 14, também, Jesus conta uma parábola, entre o versículo 7 e 10, que ele fala que uma pessoa foi convidada para ir a uma festa e chegou e sentou bem lá na frente. Aí o dono da festa chega e fala: dá esse lugar para outro convidado.
E aí ele tem que levantar de lá da frente com vergonha e sentar no fundo, né? Então o conselho de Jesus é que quando você for convidado, você chega e senta atrás. Porque se o dono da festa quiser que você vá lá para frente, ele vai vir te chamar. E aí você, ao invés de ser envergonhado de ter que mudar da frente para o fundo, você vai ser honrado de sair lá do lugar do fundo e ir para o lugar da frente. Então, a falta de humildade também é uma vergonha. Então, os nossos padrões, às vezes, estão tão distorcidos, que a gente dá valor às coisas tolas. A gente faz crescer bobagens. Então, por isso que essa nossa palavra de hoje diz isso: não dê valor às ninharias, né? Porque esse conceito de vergonha que a gente tem hoje, ele está ligado à insatisfação. E a insatisfação, normalmente, vem associada com algo que chama ingratidão. Normalmente, os insatisfeitos são os ingratos. Porque insatisfação e ingratidão são irmãs. E então, quando a gente vê um indivíduo que está sempre envergonhado, sempre insatisfeito, ele é sempre ingrato, consequentemente essa pessoa é infeliz. É uma pena, mas consequentemente essa pessoa é infeliz. Então tem muita gente infeliz por bobagem, tem muita gente infeliz por picuinha, tem muita gente infeliz por causa de ninharia, sabe? E Paulo, né, diz aqui em Filipenses 4, que aparece na nossa tarja como nosso versículo base. Filipenses capítulo 4, no versículo 11, diz assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa é a minha tradução, né, da Almeida Revista Corrigida. Mas a Almeida Revista e Atualizada diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Olha, estar contente em toda e qualquer situação. Veja que não é só nas situações que me favorecem, só nas boas, não, é em toda e qualquer. Que o apóstolo Paulo vem dizer, gente, um cara que já foi espancado, um cara que foi preso, um cara que foi apedrejado, um cara super perseguido, ele tem coragem de dizer um versículo desse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual é a capacidade de alinhar prioridades que um homem como esse tem? Como é que ele consegue encontrar motivo de dizer que está contente em toda e qualquer situação? Porque ele passou por várias e não foram 100% boas. Não foram sempre agradáveis as situações que ele passou, mas ele diz que aprendeu. Então é possível aprender. É possível a gente treinar a nossa mente para não perder tempo, para não valorizar as bobeiras, as ninharias. É possível treinar para isso, para alinhar, para ajustar o nosso foco, né? A nossa maneira de ver as situações e poder dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas aí, quando você começa a olhar o capítulo 4 de Filipenses, é um presente muito grande. E a gente começa a perceber que, de fato, as bobagens do dia a dia têm ocupado muito espaço na nossa vida. Olha,
Vamos ler Filipenses 4, versículo 6. Dá uma olhada aí no Filipenses 4, 6. Diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Opa, que versículo interessante. Vamos ver aqui, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui está dizendo, não fica ansioso. Não fique ansioso. Antes, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. De que jeito? Por orações. Então, segundo conselho é ore. Não estar ansioso, Paulo fala que não estejais inquietos. Não estar ansioso vem falar para mim sobre saúde emocional. A segunda parte do versículo, quando ele fala assim, antes sejam conhecidas em tudo, né, as vossas petições. Gente, isso vem me ensinar um senso de importância, um senso de prioridade. Quem é que já teve coragem de orar a Deus falando assim, ó: ai, Pai, em nome de Jesus, preciso tanto comprar um alicatinho de unha novo. A menos que você seja manicure e que o seu salário depende disso, ninguém aparece diante de Deus com uma oração dessa. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente desenvolve um senso de importância. Eu apresento para Deus coisas importantes. Mas se eu não oro, eu não sei definir o que é e o que não é importante. E aí, porque eu não sei definir o que é e o que não é importante, eu fico vivendo a vida só de bobeirinha. Sabe? Então, se você ora, você aprende o que é importante. Então, quando Paulo fala aqui, ó, seja em tudo conhecidas as vossas petições, a gente não vai ter a cara deslavada de aparecer diante de Deus com uma listinha medíocre, né? Ou pelo menos não deveria ter. A gente tem que apresentar diante de Deus coisas de fato importantes. Que o Senhor guarde a saúde dos nossos filhos, que o Senhor preserve a integridade da nossa aliança matrimonial, que o Senhor conserve a nossa vida espiritual para a salvação, quando Ele voltar, né? Que o Senhor possa dar a provisão do sustento, comer, beber, morar, a educação, as coisas importantes da nossa vida. Então, a gente, quando ora, quando Paulo fala que seja em tudo conhecidas as vossas petições, a gente desenvolve um senso de importância, de prioridade. A terceira coisa que fala nesse mesmo versículo, ó, só nesse versículo, hein? Orar com ações de graças. Gratidão, gente. É a gratidão, é aquela que impede que eu seja insatisfeito, que eu seja um murmurador, né? Então, comparecer diante de Deus, coração grato. Isso num único versículo. Um único versículo, mas se eu leio de baixo, se eu leio Filipenses 4:7, Filipenses 4:7 está escrito assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só que impressionante, como o texto bíblico é lindo, é perfeito, como a palavra é amável. No Filipenses 4:6 eu vejo que Paulo diz assim: não estejais inquietos com coisa alguma. E isso fala sobre ansiedade, isso fala sobre saúde emocional. O versículo 7 vem e diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o sentimento. Olha a saúde emocional aí. É a paz. A paz me confere saúde emocional. Né? A paz que está
em Cristo Jesus. Me confere saúde emocional. Então, quando nós estamos ali, perdidos em meio a bobeirinhas do dia a dia, envolvidos com coisas que são tolas, as ninharias que roubam a nossa saúde, roubam a nossa capacidade de enxergar o outro, tudo. Paulo vem e fala: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. E aí o texto seguinte vem e me diz: não fica ansioso. Aprende a orar sobre o que é de fato importante e seja grato. E aí então, o versículo 7 dizendo que saúde emocional é conquistada através de Jesus. Jesus tem a paz que nos torna saudáveis emocionalmente. E o versículo 8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, eu amo esse versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Olha só que interessante. Quando lá no verso 6, a metade do verso 6 ali, Paulo está dizendo que as nossas petições devem ser conhecidas de Deus através da oração. Eu aprendo que orar me ensina um senso de importância, um senso de prioridade das coisas, porque a gente não vai orar bobeira para Deus, né? Coisas tolas. Vem esse versículo 8 e fala exatamente sobre o que a minha mente deve estar ocupada. Não ocupe a sua mente com coisas superficiais, não ocupe a sua mente com coisas profanas, não ocupe a sua mente com coisas que te afastam do conhecimento da presença de Deus, né? Então avalia se é para tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem virtude, se tem louvor, que seja isto que ocupe o meu pensamento. Aquele filme que eu assisti é verdadeiro, é puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude, tem algum louvor? E aquela música que eu ouvi? Tem isso? E aquele livro que eu li também se enquadra nisso? Então, que os nossos pensamentos sejam ocupados por tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que apresente virtude e louvor, para que eu possa ter esse senso de importância, para que eu possa ter o meu discernimento refinado e realmente conseguir alinhar as minhas orações ao que é realmente importante, necessário. E daí no finzinho do verso 6, né, quando fala que deve apresentar as orações com ações de graça, sermos gratos, vem o versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12, Paulo dá essa lição maravilhosa. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Que escola, hein? Que escola de Paulo. Saber tá lá em cima e saber como é que é estar lá embaixo. Porque ele disse que ele está instruído. Ele aprendeu. Ele foi exercitado em todas as circunstâncias. E eu tenho certeza que em cada uma delas, ele realmente sabia o que era o senso de importância, o senso de prioridade, sem dar lugar, sem dar valor
as coisas tolas e pequenas, as ninharias. E aí, diante dessa escolinha, ele desenvolveu saúde emocional, o seu senso de importância, o seu senso de gratidão. Porque quem sabe ter muito e sabe ter pouco, sabe agradecer pelo que tem. Esse senso de gratidão que faz crescer a satisfação dentro de nós, faz com que ele libere essa palavra tão repetida, às vezes tão extraída do seu contexto real, né? Que é o versículo 13. Filipenses 4:13. Ele chega e diz: "O posso todas as coisas naquele que me fortalece." Mas para ele dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece, o versículo anterior ele disse que aprendeu a ser contente em todas as situações, nas boas e nas ruins. Então, quando eu digo posso todas as coisas, posso passar por todas as coisas, as boas e as ruins, em Cristo que me fortalece, né? E isso só pode, esse poder só tem quem aprendeu, né? A ter esse senso de importância, esse senso de gratidão. Só quem aprendeu. Só quem fez essa escolinha aqui de deixar as bobagens do dia, de deixar as picuinhas dos relacionamentos, é que passa nessa escola. E isso confere poder. Isso confere autoridade. Quando ele diz posso todas as coisas, tenho autoridade, tenho poder sobre todas essas coisas em Cristo. Porque é Ele que me fortalece. Então, a toda situação que a gente vence, a gente recebe poder. A todas aquelas que a gente sucumbe, a gente se torna escravos. Mas quando eu venço, eu recebo autoridade sobre isso. E aí, olha como muda o foco, né? Aquela pessoa que falava assim: eu não tenho nenhuma roupa. É você se vestir e pensar assim: puxa, todas as outras roupas que eu não estou usando nesse momento estão à minha disposição. Porque você não veste 3 vestidos um em cima do outro, né? Você não veste 3 ternos um em cima do outro. Então, quando a gente tem um senso de importância, de gratidão, né? Quando a gente tem ali as emoções curadas, a gente passa a ver as coisas na proporção que elas realmente são. Ninguém fica tornando grande algo que é pequeno, porque as coisas tomam o seu devido lugar. Quando a gente passa por essa escolinha de não valorizar bobeiras. Então aí vai ser aquela pessoa que olha para o guarda-roupa e pensa assim: bom, eu vou usar essa, mas olha quantas outras estão aí à minha disposição. Em vez de ser aquele murmurador que fala: não tenho nada para vestir, né? Então eu tenho, e eu tenho de sobra. E aí aquela pessoa que fala assim: eu não vou não, lá é chique. Quem já está curado, quem tem senso de importância, quem tem senso de gratidão, pensa assim: que bênção que eu tenho acesso a lugares chiques, que eu posso entrar, eu tenho integridade para fazer parte, né? Ou então aquela pessoa que reclamou lá porque o filho faz bagunça, corre e pula. Que bom que o meu filho tem uma saúde física perfeita, corre, pula, anda, né? Sobe na árvore. E aí, para cada situação dos exemplos que eu dei lá no início, tem uma outra maneira de ver, tem uma outra forma de ver, né? Então, o Senhor, Ele não nos criou, Ele não nos chamou para a gente ficar apegado a coisas pequenas. O Senhor nos chamou para ser úteis, para fazer algo de importante, de realmente necessário. Nos chamou a um trabalho, né? E olha como isso é bacana.
nesse mesmo texto de Filipenses 4, a partir ali do versículo 14 até o versículo 18, Paulo está falando de um povo que cuidou dele. Paulo está falando de um povo que enviava para ele provisões enquanto ele estava no seu trabalho missionário, né? Enviava o que comer, o que vestir. A igreja que estava cuidando uns dos outros. Então, ele olha e agradece por essas pessoas existirem. Pessoas que entenderam que nós fomos chamados para ser úteis. Nós temos que prestar algum serviço. Prestar um serviço que preste na obra de Deus, né? Porque aquele que não serve para servir, não serve para nada. Então, que a gente possa entender que as bobeirinhas que nós valorizamos nos rouba do nosso verdadeiro propósito, da utilidade para a qual nós fomos levantados. E aí, o versículo 19 vem com uma palavra linda de que aqueles que respondem a esse chamado, né, de ser úteis para Deus, são abençoados. Olha só que texto lindo, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que lindo, né? Todas. Do mesmo jeito lá que Paulo disse que ele sabe ser contente em todas as situações. Aqui ele diz que Deus suprirá todas as necessidades. Então, não são as vaidades, não é o supérfluo, tá? Mas são as necessidades. O Senhor as conhece e o Senhor as provê. Então, permita-se ser útil. Seja útil. Seja útil cuidando dos que estão ao seu lado. Seja útil zelando por aqueles que passam por necessidade. Seja essa necessidade emocional, espiritual, financeira. Zele por essas pessoas. Seja útil, sendo bom e misericordioso com quem está aflito, com quem está oprimido, tendo uma palavra de alívio, de paz. Seja útil, servindo na sua igreja, servindo no seu bairro, no seu trabalho, enfim. A lista é enorme, mas seja útil. Faça alguma coisa, né? A gente viu nas boas notícias no primeiro bloco. Você não precisa de uma atitude mirabolante. Você não precisa inventar a roda de novo para ajudar alguém. Vai lá e doa sangue, pronto. Simples assim. Seja útil, né? Então, deixa eu ver a hora. Hora de ir embora. Meu horário já foi. Então, queridos, que a gente possa, de fato, não dar importância, não dar valor às bobagens, alinhar a nossa saúde emocional, nosso senso de importância, nosso senso de gratidão à palavra de Deus. E para isso, podermos ser aperfeiçoados e sermos úteis para Deus. Amém? Eu quero agradecer o pessoal que passou na live comigo. A minha sogra, missionária Miriam, a Cláudia Pinheiro, a Cris, da Mila, Carol Tartaglia lá de Avaré, pastor Azevedo aqui da Ágape. Obrigada, viu, pastor? E agradecer a Deus porque eu falei. Glória a Deus, eu consegui falar. Tá assim ruim, mas quinta-feira eu não tava falando nada. Quinta-feira eu não tava conseguindo falar nada. Não saía nada, né? Febrão, tudo. Mas hoje tô aqui, para a glória de Deus. Cláudia, obrigada da participação aqui, vários comentários. Precisamos, né, Cláudia, vencer todas as ninharias. Nós precisamos mesmo ocupar nossa vida com aquilo que realmente vai ser um legado, né? Que engrandeça o nome do Senhor. Então vamos orar?
Santo, bendito, maravilhoso, nós te damos graças nessa hora, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que edifica, a Tua palavra que é como uma lâmina de 2 gumes. E ela penetra fundo ao nosso coração, Pai, faz divisão entre todas as coisas. E nessa hora eu peço que ela faça divisão, Pai, naquilo que os nossos pensamentos têm considerado importante, naquilo que realmente é. Que o Senhor possa trazer o discernimento capaz de dividir essas áreas da nossa vida. O discernimento, conhecimento, a sabedoria. O Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos caminhar para Ti numa constante, num crescimento constante diante da Tua palavra e daquilo que o Senhor espera de nós. Queremos ser aperfeiçoados de glória em glória, de degrau em degrau, até que no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos ouvir o som da trombeta e saber que chegou a hora de encontrar-nos com o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo Teu zelo, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Só deixar beijo para 3 aniversariantes de amanhã: a Rosiane, a Briana e a Rosemary Brambila. A Rosemary que fala assim: ai, meu bem, feliz aniversário para você. Então, um beijo, meninas. Pessoal, sábado que vem a gente tá de volta aqui na Life FM, 7 horas da manhã, no 107,9, ok? Vocês não percam, então, ao longo da semana, os nossos encontros na leitura bíblica, ok? Até sábado que vem. Shabbat Shalom.